E aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro disse agora há pouco que não dará mais entrevistas. Em uma conversa rápida com jornalistas na entrada do Palácio da Alvorada, o presidente afirmou que não falará com a imprensa porque foi acusado de atacar a mídia, segundo um levantamento da Federação Nacional dos Jornalistas. Vamos ouvir um trechinho postado pelo próprio presidente no Twitter. Eu quero falar com vocês, mas a Associação Nacional de Jornalismo diz que quando eu falo, eu agrido vocês. Então, como eu sou uma pessoa da paz, não vou dar entrevista. Regina Duarte. Que horas o senhor encontra a Regina Duarte, presidente? Eu posso agredir vocês aí. Presidente. Manda tirar o processo que eu volto a conversar Que com horas vocês. é o encontro? Presidente, o processo não é a gente que encaminha, presidente. Pois é, e o relatório da FENAGE apontou que Bolsonaro foi responsável por 58% dos ataques contra a credibilidade da imprensa no ano passado. José Maria Trindade, direto de Brasília, um presidente que não fala com a imprensa. Ele precisa prestar esclarecimentos e falar com a imprensa. Eu me lembro que o ex-presidente Lula também evitava conversar com jornalistas, né, Zé Maria? Pois é, essas paradas na frente do Palácio da Alvorada se transformaram aqui em parte do turismo de Brasília. Todos os populares aqui, fãs do presidente Jair Bolsonaro, vão exatamente para a porta do palácio, na esperança de uma fotografia, e ele não dá exatamente uma entrevista, né? Ele dá declarações, ou seja, fala o que ele quer. Quando uma pergunta é feita que ele não gosta da pergunta ou do assunto, ele não responde. Também é um direito dele. O direito da pergunta é do repórter e o direito da resposta é do entrevistado. O presidente Jair Bolsonaro foi aconselhado a não falar ali na porta de improviso. É muito perigoso um presidente da República ficar falando de improviso na porta do Palácio da Alvorada e principalmente transformando isso numa constante, o que aumenta aí o grau de possibilidade de atentados contra o próprio presidente. É uma decisão dele, está em greve, né? Vamos ver até que ponto isso demora. A impressão que eu tenho é que logo, logo ele vai voltar a falar. Constantino, e essa questão aí de não falar com a imprensa, hein? Eu acho grave, né? Eu acho que, óbvio que o presidente descobriu esse canal direto, entre aspas, com o seu público por meio das redes sociais, mas é fundamental prestar contas por meio de entrevistas a jornalistas, né? Isso aí não tem como fugir. Se você quer ser autoridade, se você quer ser governo, se você quer ser poder, você precisa prestar contas e aceitar isso, mesmo que você considere que existe uma má vontade, um viés ideológico, político ou partidário por parte da imensa maioria dos jornalistas, o que não me parece uma premissa absurda. Mas ele precisa prestar contas mesmo assim. 30 segundinhos, professor. Mas isso faz parte da democracia. Ele tem de responder. Se ele não quer responder, tudo bem. Ele diga, não respondo sua pergunta. Agora, conversar com a imprensa é indispensável à democracia. E o presidente agrediu verbalmente, sim, os jornalistas, diversas vezes, infelizmente. Agora, o José Maria Trindade, que é um elemento histórico de Brasília, quase que tombado pelo patrimônio histórico, o Zé Maria deve se lembrar do Collor. Lembra das corridas matinais? Né? Ao invés do pessoal ficar na porta agora, era no final de semana, era a mensagem das camisetas. E ali havia uma dedução do que o Collor faria. E era entrevistado, né, Zé? O Zé lembra desse momento. Isso é entre 1990 e 1992. Então, são formas de comunicar um pouco fora do padrão, né? Eu prefiro uma relação formal, num espaço público, que o presidente fale com os jornalistas, e não dessa forma improvisada, e aquela claque ao lado que fica gritando, tal. Eu acho aquilo patético, viu? Pontualmente 10 horas. Razão, mas... Opa! Não, vamos lá, Zé. Conta, Pode eu falar, fiz uma Zé. provocação para você. Rapidinho, No bom Zé. sentido. Eu não considero entrevista isso que acontece Também. na porta do Palácio da Alvorada, não. Tinha que ser mesmo formal, onde todos fazem a pergunta e, se possível, uma coletiva, onde todos os veículos apresentam as suas questões e ele responde ou não. No caso do Collor, eu já corri ao lado do Collor e ele parava para dar entrevistas na porta do Palácio, só quando não tinha ninguém, tinha um só. Isso para forçar todos os jornalistas a estarem sempre na entrada do Palácio do Planalto. Mas eu acho que entrevista é formal numa sala do Palácio, onde estejam todos os representantes dos veículos de comunicação.